Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Bom, na aula anterior, no vídeo anterior, acabou a bateria do celular. Eu estava aqui descrevendo como é que era a sinalização química no método de Moore, certo? Nós paramos aqui, ó, nessa folhinha, né? Estava realizando esses cálculos. Na verdade, eu já estava terminando os meus argumentos, né? Aqui eu chamei a concentração de cloreto de X e tudo mais. Eu elaborei um argumento de uma determinada maneira e praticamente finalizei. Então é assim, ó. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou reelaborar meu argumento, né? Para quem não entendeu direito o que o tio estava explicando aqui, como é que é a sinalização química, eu vou reelaborar para ver se você entende melhor. Vamos tentar entender a dinâmica por trás da sinalização química no método de Moore, tá bom? Então vamos lá, vamos pegar uma folhinha. Na verdade é uma continuação dessa folhinha que a gente viu, tá bom? Só para ver se de uma outra maneira você entende melhor. Então, como é que é a sinalização química no método de Moore? Método de Moore para análise de íons cloreto. Então, tá aqui, ó, no Erlenmeyer, você tem íons cloreto, Cl-. Na buretinha, a gente tem nitrato de prata, Ag+, certo? Muito bem. Quem eu coloco como sinalizador? Íons cromato. Eu jogo aqui um pouquinho de íons cromato, CrO4-2. Muito bom. Então, quando eu for jogar prata, eu vou ter dois ânions competindo pela sua atenção, né? Competindo para reagir com a prata. Portanto, eu vou ter duas reações possívees. Cl- reagindo com prata, formando AgCl, e cromato reagindo com duas pratas, formando o cromato de prata. Só que eu vou inverter essas reações para trabalhar com KPS, ok? Então, eu vou ter AgCl sólido dando Ag+, mais Cl-, certo? Onde eu vou ter aqui um KPS é igual a concentração de prata elevado à primeira vezes concentração de íons cloreto elevado à primeira. O KPS eu tenho 1,8 vezes 10 elevado a menos 10. Aqui nós temos uma concentração de íons cloreto, que eu não sei quanto que é isso que eu quero analisar. E aqui eu tenho uma concentração de íons prata, né? Então, isso aqui, ó, tá lá no meu sisteminha. Tá lá, é isso aqui. A concentração de íons prata, que multiplica aí a concentração de íons cloreto para dar constante. Muito bem, então essa reação vai competir com a outra. Na outra eu vou fazer de vermelhinho. Então você vai ter cromato reagindo com prata, dando cromato de prata. Eu vou inverter para trabalhar com os KPS. Ag2CrO4 sólido em equilíbrio químico com concentração de íon cromato vezes concentração de íons prata. Oh, caramba, ótimo, viajando. Cromato
não é concentração. Mais prata. Nossa, que cagada que eu fiz, né? Misturei a equação de K com a reação. Então, Ag2CrO4 sólido em equilíbrio químico com CrO4 menos 2 mais Ag mais 2, certo? Aí como é que fica? O KPS é igual a concentração de íons prata elevado ao quadrado vezes a concentração de cromato menos 2 elevado à primeira. O KPS eu tenho. Qual que é o KPS aqui? Ixi, de novo, eu com o mesmo problema do KPS aqui. 10 elevado a menos 12. Alguma coisa elevado a menos 12. Tá? Concentração de íons prata elevado ao quadrado vezes a concentração de cromato menos 2. É alguma coisa elevada a menos 12, tá? Não estou com o número aqui agora. Então, ó, agora a gente tem que brincar de imaginação, tá? Para você entender. O que está por trás aqui é o fenômeno o princípio que está por trás dessa sinalização química é o fenômeno da precipitação seletiva de metais, tá? Que você viu lá em Quali, beleza? Então, olha só, o que acontece? Eu deixo aqui uma determinada concentração de íons cromato, normalmente abaixo daquela que a gente calculou, né? Para ele não sinalizar antes. Mas é mais ou menos assim, ó. Vamos imaginar a primeira gotinha de íons prata caindo aqui, né? O que acontece? Quando essa primeira gotinha de íons prata cai dentro do meu Erlenmeyer, eu tenho uma concentração muito pequenininha de íons prata aqui, ó. Então, subiu um pouquinho a concentração de íons prata disponível para reagir tanto com cloreto quanto com cromato. Só que é uma concentração muito pequena, né? Ela é tão pequena, mas tão pequena, mas tão pequena que não atingiu os KPS, nem desse camarada, nem desse camarada, né? Então, tá todo mundo em solução, certo? Muito bem. Aí eu vou começar a gotejar íons prata. Vou gotejando, até chegar a um ponto em que a concentração de íons prata aqui, ó, deu o suficiente para que, na multiplicação com a concentração de íons cloreto aqui, desse o valor de KPS. Nesse momento, está havendo a precipitação? Não. Você chegou no limite. Na saturação, não há. Nesse momento, a gente está brincando de imaginar, né? Nesse momento em que eu gotejei íons prata e que o fruto dessa multiplicação igualou 1,8 vezes 10 elevado a menos 10, eu atingi o ponto de saturação dessa minha reação química. Professor, mas o KPS lá do outro lado está na ordem de 10 elevado a menos 12. Você não colocou o número aqui direito, mas está na ordem de 10 elevado a menos 12. Então, a saturação desse lado não chega, né? Como esse número aqui é menor, a saturação de prata não chega antes aqui, ó. Então, aí que tá, né? A sinalização química do fim da reação, ela tem que ser o seguinte: eu tenho que precipitar primeiro essa substância, e aí depois que eu precipitei toda essa substância, essa daqui é que tem que gritar.
Essa que tem que sinalizar. Então, apesar daqui o KPS ser menor, e portanto, você pode pensar que aqui vai precipitar primeiro, na verdade, se você olhar bem, ó, aqui na equação do KPS tem um 2. Na hora de eu isolar esse 2, vai passar uma raiz para lá. Então, esse aqui ó, vai estar na ordem de 10 elevado a menos 6. Né? Então, é aquela coisa que a gente já viu, que vocês devem ter visto em quali. Nem sempre o valor de KPS está associado com a menor solubilidade. Né? Você tem que olhar para a fórmula também, são as duas componentes. Tá? Então, apesar do KPS do cromato ser menor, quem precipita primeiro é a prata, porque aqui não tem ao quadrado, elevado ao quadrado. Então não vai ter raiz, o negócio está na ordem de 10 elevado a menos 10 mesmo. Aqui o Paranauê todo está na ordem de 10 elevado a menos 6. Então aqui vai atingir saturação primeiro. Olha que legal. Né? Então, estou gotejando, não atingi a concentração aqui ainda. Quando eu coloco uma gotinha aqui, você atingiu a concentração exata, que multiplicada pela concentração de íons cloreto que está na solução, atingiu o KPS, eu atingi o ponto de saturação. E aí, todas as gotas de prata que serão jogadas aqui, ó, farão o que com o cloreto? Vão jogar o cloreto para baixo. Vão fazer o cloreto precipitar. Ó, perceba que a prata disponível em solução ainda não tem a concentração ideal para precipitar o cromato. Ó, que legal, é legal entender essas coisas, né? Então, à medida que eu vou gotejando a prata, né? Essa prata em solução não aumenta a concentração. Ela vai sendo utilizada para pegar o cloreto e jogar para baixo. Porque o cloreto, o máximo que ele aguenta é uma determinada concentração de prata em solução que multiplicada por ele dá o KPS. Certo? Então, ó que bacana, gente. Eu vou precipitando a prata, quer dizer, precipitando cloreto. E aí, à medida que eu vou jogando prata aqui, ó, a concentração de prata na solução não aumenta. Por quê? Porque toda a prata que vai sendo jogada vai consumindo cloreto e jogando ele para baixo. Quando a última gotinha de prata jogou a última rabeirinha de cloreto para o fundo, o que vai acontecer? A próxima gotinha de prata, olha só, você está fazendo com corzinha. A próxima gotinha de prata que cai em excesso vai fazer a concentração de prata aumentar em solução. E aí, isso aqui vai aumentar, ó, né? Ó, a concentração de prata em solução vai aumentar. De modo que essa multiplicação dê o meu KPS. Deu o meu KPS. Certo? E aí, o pequeno excesso de prata que eu tenho em solução já começa a fazer o quê? Já começa a jogar o cromato de prata para o fundo. E aí, o meu precipitado, que inicialmente era branco, começa a ficar avermelhado. Certo? Sinalizando o fim da reação. Ai, professor, então tem um erro na titulação. Claro que tem um erro. Né? Essa prata em excesso que eu vou jogando já passou do ponto de equivalência. Né? Essa prata em excesso vai reagir com o íon cromato e vai jogar ele para o fundo, cobrindo o precipitado branco com o precipitado avermelhado. Certo, gente? Todo mundo entendeu o princípio de sinalização química? Então, essas pequenas gotinhas de prata em excesso vão fazer com que a concentração de íons prata aumente e aí a multiplicação atinja o produto de solubilidade da minha segunda equação concorrente e aí consiga jogar ele para o fundo. Beleza? Espero que agora tenha ficado mais claro. Muito bem. Então, gente, nós vimos o princípio da ação do indicador
na volumetria de precipitação pelo método de Mohr, certo? Então, o método de Mohr é um método com formação de um sólido colorido e é aplicada a determinação de íons cloretos e brometos, normalmente. A solução é titulada com nitrato de prata em presença de cromato de potássio, que atua como indicador. Há fatores que devem ser considerados para que haja a aplicação desse método, tais como concentração do indicador, né? Por que 1 ml a 5%? E o pH da solução, que deve estar entre 6,5 e 10. Gente, o pH, vamos lá. O pH sempre deve ser levado em consideração nas reações. Por quê? Porque, olha lá, é importante entender isso, né? Claro que eu não vou aprofundar muito, senão a gente não sai, né? Não sai do argumento nunca, né? E nós estamos no ensino remoto. Mas o pH, ele tem que estar entre 6,5 e 10. É importante a gente entender essas coisas. O pH sempre tem que estar numa faixa de trabalho para que a reação ocorra numa situação ótima. Por quê? Para que não ocorra reações paralelas indesejáveis, né? Então, por exemplo, se eu tiver um pH muito baixo, eu tenho alta concentração de H+. E aí, quando eu tenho alta concentração de H+, eu favoreço um tipo de reação indesejável com o indicador. O íon cromato tende a reagir com o íon H+, formando esse íon aqui, ó. Né? Tudo bem? Então, essa reação é indesejável. Ela é indesejável. Se eu aumento muito a concentração de H+, ou seja, deixo o pH bem ácido, eu favoreço essa reação, né? Lembra? Deslocamento de equilíbrio. Olha o equilíbrio químico aí, gente! Quando eu aumento a concentração de um dos componentes, eu favoreço o deslocamento para o outro lado, né? Lei de Le Chatelier. Tudo bem? Tranquilo? Tem um outro problema se o pH estiver muito alto, né? Esse aqui é o problema do pH baixo. Se o pH estiver muito alto, eu favoreço a reação da prata com a hidroxila, né? Ó, eu favoreço a formação de hidróxidos metálicos. Tudo bem? Então essa reação começa a acontecer se eu tiver um pH muito ácido. Então a prata, ao invés de reagir com o cloreto ou reagir com o cromato para sinalizar o fim da reação, ela começa a reagir com excesso de hidroxilas em solução. Tá? E aí é uma reação absolutamente indesejável. Tá? Tranquilo? Nós não vamos entrar nos cálculos, porque que é 6,5, 10, nada disso, mas é só um parâmetro da reação. Tá? Mas dá para entender, né? Só brincando com deslocamento de equilíbrio dá para entender. Muito bem. O método de Mohr não pode ser usado na determinação de iodetos em virtude do iodeto de prata ser também corado. Na determinação de cloretos, o ponto final é atingido quando os íons cromato combinam-se com íons prata, se observando, então, a formação de precipitado avermelhado pouco solúvel. Então tá aí, gente, esse é o método de Mohr. Eu espero que vocês tenham entendido o princípio do indicador, né? É importante a gente tentar entender esses métodos todos, né? E que a gente saia com uma formação onde não somos meros ratinhos de laboratório, né? Cumpridores de receita de bolo. A gente precisa entender o porquê que o pH tem que estar entre 6,5 e 10, precisa entender o princípio do método que está por trás da sinalização química. É importante tudo isso, tá? Muito bem. Como é que é o método de Volhard, gente? Então, é isso que a gente vai falar um pouquinho aqui agora. Vamos para a folhinha, né? Como é que é o método
de volumetria de precipitação, como é que é o método de sinalização química por Volhard, certo? Então é isso que a gente vai ver. Método de Volhard. Bom, vocês já resolveram exercícios de volumetria de precipitação pelo método de Volhard. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou tentar mostrar para vocês o que está por trás da sinalização química pelo método de Volhard, certo? Todo mundo já deve ter percebido que esse método trabalha com titulação pelo resto, né? Por excesso. Então, no que consiste o método de Volhard, né? Então, eu quero analisar lá um íon X-. O que é que eu faço? Eu jogo prata mais, né? Ó, prata mais. Como esse aqui é menos, esse daqui é mais, eu conheço o meu analito e eu sei que a minha prata é mais 1 e o meu analito é menos 1, eu sei que a proporção de reação vai ser 1 para 1. Um mol disso vai reagir com um mol disso. Portanto, MV da prata vai ser igual a MV do meu analito, certo? Estou só fazendo considerações. Se essa estequiometria não for igual, isso aqui não vale, tá? Muito bem. Então, o que é que eu faço? Eu vou tentar explicar com números bem simplesinhos para você entender o princípio do método. Nós já falamos sobre isso, mas eu vou explicar. Então, vamos supor que aqui tenha 1 mol de íon X menos, né? Então, o que eu faço aqui? Eu jogo prata em excesso. Eu jogo, sei lá, 5 mols de prata. Desses 5 mols de prata, só um vai reagir com esse 1 mol e vai formar o meu precipitado. O ideal do método de Volhard é filtrar esse precipitado, porque depois você tem competição do precipitado com outras coisas lá. Mas tem muita gente que não filtra, já toca o pau na análise, tá? Mas o ideal seria filtrar. Então, eu jogo 5 mols de prata, né? Desses 5 mols, um vai reagir com X-, vai jogar para o fundo, eu filtro, e aí eu venho aqui, ó, e fico com uma solução de prata, né? De prata, e essa solução tem o quê? Tem 4 mols de prata. Tem 4 mols de prata. E aí, gente, eu vou fazer a titulação. Quem que eu uso para titular, para precipitar essa prata? O íon tiocianato. Quem que é o meu indicador que eu coloco aqui? Íons ferro. Ferro mais 3. Eu jogo aqui um sinalizador químico, que é o ferro mais 3, que vai me dar o fim da reação, tá? Essa titulação vai mensurar isso aqui, ó, 4 mols de prata, que eu desconto do número 5 inicial que eu joguei. E aí eu acho esse 1, ó, certo? Eu acho esse 1. E aí, como eu conheço a estequiometria da reação da prata com meu analito de interesse, 1 reage para 1, eu achei 1 de prata, portanto, eu tenho 1 mol de analito, X-. Pronto, está feita a minha análise. Esse é o princípio do método de Volhard. Mas o que eu queria descrever mais especificamente com vocês? Esse processo de sinalização química. Vamos tentar entender isso? Então, essa última etapa aqui do método de Volhard. Muito bem. Então, vamos pegar aqui uma folhinha nova. Vamos dar um zoom nisso aqui, ó. Ó, vou até aqui, ó. Vou pegar aqui
Alá. É lindo. Química analítica é muito bonito, né? Olha lá. Então tem o tiocianato. Normalmente aqui a gente usa tiocianato de potássio, tá? E aqui eu tenho íons prata que eu quero analisar. E o meu sinalizador químico, que eu vou colocar de vermelhinho de propósito, é o ferro mais 3. Então, gente, olha só, aqui também eu vou ter uma competição. Quando eu jogo, ó, tá aqui a gotinha de tiocianato. Quando o tiocianato cai aqui, eu vou ter duas espécies competindo para reagir com o tiocianato, o ferro e a prata. A prata reage com o tiocianato formando um precipitado. E o ferro reage com o tiocianato formando um complexo vermelho muito intenso. Então, cara, qualquer coisinha de tiocianato que cair e reagir com ferro, o ferro vai apitar. Ele vai ficar vermelhaço, vai corar a solução de um jeito inacreditável, é um vermelho muito intenso. Né? Não tem como não ver o fim da reação. Então, eu vou ter a competição desses dois caras. Né? A pergunta é, por que o ferro não reage inicialmente com tiocianato e a prata reage? E por que o ferro vai reagir só depois que toda a prata reagir? Né? É isso que é importante a gente entender, porque é isso que está acontecendo aqui nessa titulação. À medida que eu vou pingando, o tiocianato vai reagir só com a prata. Quando a prata da solução acabar, quase acabar, aí a primeira gotinha em excesso vai reagir com o ferro mais 3 em solução e o ferro vai formar um complexo muito lindo, né? Vai formar o tiocianato de ferro 3, que é muito vermelho, e aí na hora apita, né? Então, vamos descrever as equações que estão competindo pelo meu tiocianato. Então, olha só, a prata mais vai reagir com tiocianato nesse caminho aqui, ó, certo? E aí vai formar o tiocianato sólido de prata, certo? Essa é a minha primeira reação. Muito bem. E a outra reação que vai ocorrer é essa daqui, ó. O ferro mais 3 mais o tiocianato vai formar o ferro tiocianato de ferro 3, certo? Muito bem. Por que essa ocorre preferencialmente e só depois que essa reação acaba é que essa ocorre, sinalizando o fim da minha reação, né? Avermelhando o meu processo e sinalizando o fim da reação? Por causa do seguinte, gente, olha lá, quando a gente vai fazer o estudo das constantes, ó, essa constante aqui, ó, deixa eu ver aqui, ó, essa constante aqui, ó, esse sentido da reação aqui, ó, eu tenho, ó, esse sentido aqui eu tenho, ó, quando eu tenho a reação ocorrendo nesse sentido, eu tenho o meu KPS. Isso aqui é tabelado, isso aqui eu encontro na literatura, esse KPS eu tenho, que é a constante desse sentido. Qual que é o KPS? 1,1 vezes 10 elevado a menos 12, certo? O que você aprendeu lá em Quali? Se eu tenho o K desse sentido, o K do sentido inverso é o inverso disso. Então, eu consigo calcular esse K. Qual que é esse K? Eu consigo calcular. Eu preciso fazer esse cálculo porque esse daqui eu sempre tenho, esse aqui não. Então, o K aqui, ó, esse K nesse sentido é o inverso desse, é 1 sobre isso daqui, ó. Então, quando eu faço essa conta, 1 dividido por 1,1 vezes 10 elevado a menos 12 dá
9,1 vezes 10 elevado a 11. Certo? Muito bem. Então, como é que vai ficar, gente? Ó, esse K aqui, eu tenho essa reação nesse sentido, ó. Aqui, ó. Deixa eu pegar o mesmo laranjinha para comparar. A reação nesse sentido, eu tenho esse K. Ele é tabelado. É a constante de estabilidade do complexo, que é 1,4 vezes 10 elevado ao quadrado. Gente, qual que é o significado químico desse K, dessas constantes? O K desse sentido aqui, não é a concentração desse camarada dividido pela concentração desses. Claro que esse aqui está no estado sólido, ele não entra. Então, como é que é obtido esse K? Esse K é obtido, a conta é 1 sobre as concentrações de prata e tiocianato na solução. E como é que é obtido esse K? Nesse sentido, é a concentração desse camarada dividido pela concentração dos outros, né? Então, esse K, gente, ele de certa maneira, ele representa pra gente, ele representa o quanto que essa reação nesse sentido é favorável. Ó, o K, esse K aqui, ó, ele é gigantesco, na ordem de 9,1 vezes 10 elevado a 11, ou seja, essa reação é altamente favorável nesse sentido, né? Já esse K, ó, é 1,4 vezes 10 ao quadrado, também é bem favorável nesse sentido, né? Só que muito menos do que essa. Então, portanto, quando eu pingo o tiocianato aqui, ó, o tiocianato vai reagir preferencialmente muito mais fortemente com a prata, tá? Então é importante a gente entender essas coisas, né? O quanto que uma reação é favorável, o quanto que uma reação é menos favorável, ok? Tudo bem? Então, o princípio de sinalização, depois que eu jogo toda a minha prata para o fundo, a gota em excesso aqui começa a reagir com íons ferro e aí ele grita, ele forma um complexo bem avermelhado. Beleza? Gente, olha, eu preciso parar o vídeo, deu 32 minutos e a gente continua daqui, tá? Beijo, beijo.